Clínica Rimed, a medicina do futuro no presente. E agora a gente vai participar de um quadro do podcast que está sendo inovador. Nossa doutora Isabela vai fazer 2 perguntas para o doutor Thales agora. E depois o Thales vai ser 2 perguntas para a doutora. Thales, eu queria saber como que você chegou neste caminho da... você disse que a nutrição sempre esteve presente na sua vida, né? Mas você falou que você é dançarina, e como você decidiu tornar a nutrição uma profissão, porque você acredita em propósito, ou você acha que são as coisas que realmente, de fato, fazem sentido? E o que te levaram a profissionalizar uma coisa que te interessava e tocava o seu coração? Então, sim, a nutrição, né, como eu disse, ela sempre teve muito viva na minha vida desde muito novo. Então, desde os meus 17 anos aí. E eu acabei me apaixonando pela nutrição justamente pela procura. Eu comecei a procurar muito. Isso começou a me gerar muita curiosidade. Então, assim, eu acredito que sim. Eu acredito em propósito. Eu acredito que não foi uma paixão de primeira. Então, eu acho que existem paixões da nossa vida que vêm durante a vida. Ninguém quer fazer dieta do começo, né? Não foi de primeira. Na verdade, quando eu nasci, eu me lembro que eu queria ser bombeiro. Eu falava que eu queria ser bombeiro na época. E bailarino também foi uma coisa que eu sempre sonhei em ser, e hoje eu continuo sendo. Mas a nutrição realmente ela veio com o tempo. Ela veio foi uma descoberta, na verdade, né? Desde muito novo, foi uma descoberta. Quando eu me interessei em fazer faculdade de nutrição, eu vi a necessidade. Eu sempre gostei muito de relações interpessoais. Sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Eu já fui evangélico por muitos anos, muitos anos. Então, eu sempre me vi muito ajudando as pessoas. Sempre gostei muito de abraçar e de ajudar as pessoas de alguma forma. E como eu sempre fui apaixonado pela nutrição para mim, eu comecei a pensar, por que não trazer isso para outras pessoas também? Por que não pegar essa paixão que eu encontrei, esse amor que eu encontrei e transbordar ele para outras pessoas? Fazer com que outras pessoas consigam também ter sorrir, porque eu considero a nutrição como uma ajuda realmente para a pessoa se encontrar também, junto com a terapia, com a medicina integrativa. Isso tudo é para a pessoa se encontrar, para trazer para ela a melhor versão dela mesma. Então, quando eu atendo uma paciente ou um paciente e ele consegue um resultado, ele vem e me abraça, eu já chorei com o paciente dentro do consultório, gente. Porque eu fico emocionado, porque... Isso é remédio, sensibilidade humana. Eu acho que isso não tem preço, sabe? Essas coisas não tem preço. Fala, Nutri, obrigado, sabe? Me abraça e eu vejo aquela lágrimazinha correndo, sabe? Eu acho que é isso, quando eu olho para isso, eu falo, é isso, eu tô no caminho certo, entendeu? É isso que eu escolhi, é isso que eu quero passar para as pessoas. Então, é isso. Acho que é isso. Agora, 2 perguntas para a doutora agora. Qual foi o seu maior desafio até hoje na sua profissão? Qual foi o seu maior... E como que você lidou com isso? Qual foi o tipo de conduta que você fez, assim? E como foi? Você disse que não foi fácil para você esse processo de se decidir e decidir qual área seguir. Como que foi, assim, mais isso para você? Como que você lidou com isso diante na sua formação, assim? Eu fui presidente da Liga de Neurologia. Depois eu passei em pediatria, fiz estágio em neuropediatria, porque eu via que a formação de tudo começa de fato na infância, né? Assim, criação de autoestima, no final das contas, tá? Porque daí... E eu achava que as crianças, elas mereciam, assim, eu queria fazer neuropediatria para depois lidar com TDAH, autismo. Eu fiz um estágio na USP em que me marcou muito, em que, assim, o prognóstico das crianças eram muito ruins. Então, assim, eu fiz eu pedi perdão, assim, a Deus, assim, por não querer seguir este caminho. Eu agradeci quais eram os profissionais que seguiam isso,
mas que eu não conseguiria lidar. Não é que eu não conseguiria, eu não queria lidar com a doença. Não é que eu não queria lidar, eu queria trabalhar em prol com pacientes que melhoravam. E eu não, assim, eu não achava que eu seria feliz fazendo aquilo. E eu pedi perdão porque, assim, eu não vi como, esse é seu destino. Que bom que tem gente, profissionais que fazem isso. E aí eu fui para São Paulo, fiz 1 ano de especialização, de definição de especialidade, trabalhando assim, quais são as minhas vocações, de que maneira eu poderia ser mais útil com a profissão que eu tinha. Fiz 1 ano de definição de especialidade, trabalhei com crianças durante 1 ano numa UBS, então aí eu ia ensinando a família, trazendo consciência, como que tratava a família inteira, porque quando você cuida da criança, você cuida da família, né? Mas ao mesmo tempo eu fui fazendo definição de especialidade, cheguei ao ponto da dermatologia, que eu escolhi, assim. Foi uma coisa que eu tive que deixar, algo que eu sentia que a minha alma faria, mas algo que eu escolhi ter mais qualidade de vida. Fui para São Paulo e começou a pandemia. Senti o chamado, fui linha de frente e chefiei UTI e emergência enquanto fazia a especialização. E esse foi o momento mais difícil da minha carreira como médica, porque foi quando eu, de fato, adoeci e tive um grande desprazer com a minha profissão. Então, tudo que eu tinha visto até ali, por causa de uma... Não chego a falar mau exercício da medicina, porque todo mundo estava tentando, né? Foi uma doença nova em que todo mundo teve que se reinventar. Mas como eu fiquei doente neste meio tempo, eu tive 3 burnouts seguidos, assim, eu tentava pegar fôlego, porque eu não sou uma pessoa que desiste. Então, assim, eu sou muito determinada, né? Então, assim, eu falava, como que eu vou ficar doente? Eu tenho que... É uma causa maior, né? Assim, não tem dessa eu ficar doente. Eu tenho que trabalhar. Tipo, tenho coisas maiores acontecendo. Assim, depois eu cuido de mim. Mas esse depois eu cuido de mim foi pegando, até que chegou um momento onde eu, de fato, falei, eu preciso cuidar de mim, senão não tem mais nada. Se eu não cuidar de mim, o que adianta? E, tipo, eu fiquei realmente doente, assim, ao fato de eu precisar ser mais determinada do que eu nunca fui na minha vida, assim, muito de me tirar da cama e me levar para academia, de me tirar da cama e me levar para o autoconhecimento, de me tirar desse caminho, assim, de caminhar, mas de fazer as com pazes. certeza você é uma guerreira, uma corajosa. Porque, assim, chegou no momento em que eu tive que tirar forças, assim, de onde de não existia mais, de me colocar no caminho. E aí, quando você se coloca no caminho, as coisas vão acontecendo e aparecendo, os profissionais, as pessoas que pensam de maneira parecida, isso vai floreando, né? Perfeito. E agora, então foi esse, assim. Agora vai pergunta pros dois agora. A Clínica Remed, ela visa muito ao compartilhar amor e coisas boas, né? Você contou a sua trajetória agora. E o que é Deus na sua vida hoje? Nossa, pra mim, Deus, assim, sempre foi tudo. Tudo foi o caminho que me guiou sempre. Eu falo que Deus é a conexão que você tem com a sua... Ficou tão banalizado o termo essência, mas no final das contas é aquela conexão onde você aquieta tudo ao seu redor, aquela voz interior, é aquela guiança, tudo. E é um crer, assim, é um acesso onde você não sabe nem como vai acontecer, mas você sabe que acontece. Deus, para mim, não existe a vida, é uma escolha. Para mim, eu já tive essa consciência de que é uma escolha da vida com o divino e sem o divino. E eu escolhi a vida com Deus, porque não tem outra maneira para mim, não existe outra maneira de existir.
chamem de inteligência maior, eu acredito, né? É uma inteligência maior, para mim, o Deus não é um cara barbudo que fica ali sentado. Deus é um acesso mesmo que a gente tem com planos, e não falo planos no sentido vertical, é um estado de consciência, é um estado de frequência em que você sintoniza com o seu coração. E aí, quando você está conectado, as coisas começam a aparecer, elas começam a chegar até você e a gente consegue ser agente transformador através disso. E para você, que eu também quero te perguntar, Thales, como que é a sua visão sobre Deus e sobre a espiritualidade hoje para você? Então, a minha visão sobre Deus e espiritualidade, ela já foi uma visão muito limitada ao que as pessoas querem que eu pense do que é Deus. Hoje eu tenho uma visão muito mais ampla do que é Deus. Deus, para mim, ele está no ar que a gente respira, ele está no vento que bate no nosso rosto, ele está nas pequenas coisas que a gente vê acontecendo, sabe? Ele está cuidando da gente o tempo todo. Então, eu realmente hoje considero Deus como uma força maior. Quando você falou que não vê Deus como um velho barbudo, que sério, que está lá sempre... Não, pelo contrário. Eu realmente também não tenho essa figura humana do Deus, sabe? Deus, eu não acho que ele tem essa figura humana. Eu acho que ele é algo muito maior, no sentido... É algo muito mais amplo do que isso. Então, para mim... Deus hoje é um todo, é um tudo. E ele está sempre guiando a gente para o caminho certo. E tudo que acontece na nossa vida realmente é devido à permissão dele. E eu creio que a gente está aqui na Terra também para a gente poder aprender e crescer e evoluir, sabe? Seja com erros e acertos, ele é o nosso livre-arbítrio, né? Ele permite o livre-arbítrio para a gente poder crescer. Então eu entendo Deus assim como amor. Ele é amor. E tudo que foge do amor, para mim, não é Deus. Tudo que foge para o ódio ou para sentimentos ruins, mágoa e tudo, para mim não é Deus. Então, Deus é o amor das pessoas. Deus está no amor das pessoas. Deus está numa família que tem amor, que tem cumplicidade. Deus está num amigo que você ama tanto. Esse amor, isso para mim é Deus também. Então, assim, eu vejo Deus como essa totalidade inteira, em um ser que engloba a gente, que ajuda a gente a ser pessoas melhores, sabe? Eu vejo Deus hoje assim, dessa forma. Perfeito. A vida é uma faculdade, né? A gente vive aprendendo. Exatamente, é uma faculdade. Doutor, que não permite ensaio. Exatamente. E quando a gente para de aprender, é porque a gente parou de entender, né? De conectar. Falo assim, quando a gente tá, você tocou num ponto interessante sobre mágoas, né? Assim, as mágoas, eu tenho tido muito mais consciência sobre quanto a mágoa ela vira doença. Isso é um fato, tá? Isso é um fato, a ciência já comprovou. Se alguém precisa de ciência para comprovação, a mágoa, tudo é energia, né? Então, pode assim, gerar a mágoa. Câncer, né? Depressão. Com certeza, porque é uma energia condensada, as emoções, né, mal trabalhadas, elas viram doenças, e a mágoa é no sentido, se a gente não soltar, se a gente não liberar, nós estamos vivendo uma nova era, né? Sim. Não existe mais, se a gente ficar preso a mágoas, a ressentimentos, a gente não caminha e não floresce, não libera, não abre. É tão clichê, mas assim, quanto mais desperto a gente vai ficando, né? Se a gente ficar preso a mágoa, a ressentimento, a alguma coisa que a gente não vê chegando as coisas, as oportunidades, e a gente não enxerga Deus. Quando você falou uma coisa muito... Tudo que não é amor não é Deus. É verdade. E doutora, uma pergunta é sobre alegria, coisas boas. Nos seus pacientes, quando você vê uma pessoa alegre, você acha que a pessoa alegre ela tem menos doenças, gera mais serotonina, dopamina, hormônios da alegria? Com certeza,
Com certeza, isso inclui, isso começa com a mudança de mindset, o olhar direcionado para a vida. Uma pessoa que ela é alegre, ela presta menos atenção nisso, ela dá menos voz, né, a isso, e isso chega, atrai menos. Sim, é uma pessoa alegre, uma pessoa grata, né? Ela não precisa experimentar picos de felicidade. A felicidade, ela, né, às vezes você pode, inclusive, ter momentos tristes. É não negar a vida, tá? Sim. Uma pessoa alegre não é aquela que tá, colocou uma lente cor-de-rosa no mundo e saiu por aí e negando a dor. Eu por um tempo, eu era uma pessoa que eu negava a dor, não queria ficar triste. Não queria ficar triste, só que aí, o que aconteceu? Inclusive isso, tem mais importante, não queria viver luto, eu não queria, não me permitia. E assim, é você negar a vida. Tem coisas que você fica triste, é simplificar as coisas. E uma pessoa que, por exemplo, tá alegre, ela libera, produz, ela é causa e consequência de um estado de produção de mais neurotransmissores, né? Ela é causa e consequência de hormônios da felicidade. Mas não negar é importante, sabe? Assim, se você perdeu uma pessoa neste plano, né? Ficou triste, chateado, sentiu, olhou para aquilo e segue a vida. Não fica apegado, mas não nega. Né? Igual, por exemplo, briguei com um amigo, simplificar as coisas, né? Briguei com um amigo, fiquei triste, vai lá e resolve. Não fica fomentando mágoas, né? Não fica fingindo que não aconteceu. Porque uma pessoa que resolve as coisas e olha para aquilo, ela tem muito mais chance, é uma pessoa muito mais leve e livre e feliz. Perfeito. Isso, para mim, sim, é uma pessoa que carrega menos doenças e isso pode ser, inclusive, aprendido. Não é a pessoa, ela é desse jeito e pronto. Você pode ensinar que há um jeito diferente de olhar a vida. Perfeito. Doutora, muito obrigado, nosso tempo está acabando já. Obrigado pela sua participação, pelo seu conteúdo. Obrigado também ao nosso doutor também, por estar aqui conosco, Tarles, por todas as suas dicas nutricionais. Foi de grande valia, viu? Obrigado pela participação dos dois. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por estar sendo o canal da gente falar sobre levar mais saúde, mais conhecimento, mais consciência através desse canal. Acredito que o termo clínica fica mais abrangente quando a gente se estende de uma maneira de troca de conteúdo para mais leve, né? Fica mais leve, tira essa coisa de fechado e não, vamos tratar a vida e cuidar e nutrir, né? É isso mesmo, é uma rede de novas consciências e novas oportunidades de existir. Obrigado. Eu também agradeço, muito obrigado pela participação. Inclusive, achei esse quadro, acho que deva continuar, acho que tem que ter mais vezes isso para a gente poder estar passando um pouquinho do nosso conhecimento, sim, de uma maneira mais simplificada, de uma maneira mais o DNA, fluida, vai assim, ser o nosso sabe? DNA. A Clínica Remédio vai trazer vários assuntos para que não seja só uma clínica, mas que seja uma TV Remédio, onde que o pessoal compartilhe coisas boas, conhecimentos. Até mais, um abraço para vocês de casa também. Obrigada, até mais. Tchau, Tarles, fica com Deus. Tchau. Gente, muito obrigada. Obrigado. Clínica Remédio, a medicina do futuro no presente.